A paz do Senhor Jesus Cristo, valentes da fé, não é sobre o que você espera, é sobre o que você se torna. Uma das maiores frustrações espirituais dessa geração é criar expectativa no que Deus nunca prometeu. Muitos estão esperando que Deus abençoe caminhos que Ele nunca autorizou. Estão esperando resposta, esperando portas abertas, esperando sinais, mas pessoas ignoram, as pessoas estão ignorando um princípio poderoso, que é o ato do alinhamento. Bom, fica conosco até o final, porque eu tenho certeza que você vai entender porque algumas coisas na sua vida não fluem e como a gente pode destravar o favor de Deus de forma real, constante e sobrenatural sobre as nossas vidas. Porque quando você se alinha, o céu responde. Nosso objetivo é que você entenda que Deus não caminha com base na expectativa humana. Deus, querido, Deus, amada, Ele caminha com base no nosso alinhamento espiritual. Não é o nosso desejo que move Deus, é o nosso alinhamento com a vontade dEle que fazem as coisas acontecerem sobre nossas vidas. Por isso, existe sempre aí uma tensão silenciosa que muitos vivem. Nós temos expectativas em relação a Deus, mas nós não queremos viver alinhados com Ele. Nós esperamos então as portas abertas, mas nós não alinhamos o nosso coração a Deus. Nós esperamos resposta, mas a gente não ajusta a nossa vida quando Deus fala para a gente ajustar. Nós esperamos o favor de Deus, mas nós resistimos ao processo de alinhamento que Ele traz para a nossa vida. E aí, quando a gente toma essa postura de não se alinhar, não se ajustar, quando a gente entra nessa postura de resistir ao processo, vem o silêncio. Não porque Deus não nos ama, não porque Deus não se importa, mas porque Deus não honra a expectativa, Deus ele honra alinhamento. Eu tenho aprendido muito forte sobre essa relação, porque o céu ele não responde ao desejo humano desconectado. O céu ele responde ao coração que entra em concordância com a vontade de Deus. Então existe uma chave espiritual poderosa que a gente às vezes não se põe a perceber. Andar com Deus não é somente acreditar nele. Andar com Deus é concordar com Ele, é estar de acordo com Ele. Então, é preciso que você, valente da fé, tenha esse entendimento que quem anda com Deus abre mão do controle. Essa é a grande realidade, a gente quer ter o controle de tudo. Andar com Deus não é pedir que Ele acompanhe os nossos planos. Andar com Deus é alinhar a nossa vida com os planos dEle. Onde há alinhamento, há presença de Deus. Onde há a presença de Deus, há o favor de Deus. E onde há o favor de Deus, o propósito se estabelece. Hoje, com certeza, o Espírito Santo ele está nos chamando, ele está te chamando, você que está até aqui, ele está te chamando para sair do campo da expectativa e entrar no lugar do alinhamento. Coloca aqui no comentário aí, eu estou pronto para entrar no lugar do alinhamento. Escreve assim, alinhamento é a chave. Amém? Escreve isso, alinhamento é a chave. O que a gente quer compartilhar nesta hora é justamente essa verdade. Deus ele não honra expectativa, ele honra alinhamento. Porque não há alinhamento quando nós decidimos seguir a nossa vontade. Porque quando há alinhamento, o favor de Deus é destravado. Hoje vai ser o dia que o favor de Deus vai ser destravado. Amém? A palavra de Deus em Amós,
capítulo 3, versículo 3, declara assim: 2 pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo. Então, a pergunta, ela não busca informação. Essa pergunta de Amós, ela revela um princípio espiritual eterno. Vou repetir aqui a pergunta de Amós. 2 pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo? Deus, ele não caminha com quem apenas deseja. Deus, ele caminha com quem decide se alinhar com ele. Caminhar com Deus exige concordância, estar de acordo com ele. E muitas vezes a gente quer que Deus esteja de acordo com a gente. Então a primeira coisa para você guardar nessa hora, se você gosta de anotar, para o vídeo aí, pega o papel e a caneta para você anotar. Querido, deixa eu te dizer, amada. A primeira coisa é que desejos desalinhados geram silêncio espiritual. Vou repetir para você guardar aí. Desejos desalinhados geram silêncio espiritual. Um dos sinais mais claros de desalinhamento é o silêncio. Não é a ausência. É um chamado para nós a um alinhamento. Como assim, pastor William? Bom, se você está se deparando com o silêncio de Deus na tua vida, você ora, você jejua, você lê a Bíblia, mas não está conseguindo ouvir Deus falar com você, está em silêncio, talvez a chave seja o quê? Eu preciso me alinhar. Muitos oram, mas não ouvem. Muitos buscam, mas não percebem a direção. Porque justamente isso, existe desejos que ainda não foram rendidos a Deus. Eu preciso render os meus desejos a Deus. Eu preciso colocar os meus desejos diante do Senhor. Deus, ele não responde aquilo que está fora da sua vontade. Não porque ele não ama, mas porque ele é santo. E o desalinhamento, se deixar trava-língua, né? Falar em alinhar e desalinhar, o desalinhamento interrompe o fluxo da comunhão. Não é porque Deus se afasta, é porque eu e você, é porque o homem, o ser humano, é que sai do alinhamento. Põe atenção no que o salmista diz no Salmo 66, verso de 16 a 20. Vinde e ouvi, todos os que temeis a Deus, e eu contarei o que ele tem feito à minha alma. E a ele clamei com a minha boca, e ele foi exaltado pela minha língua. Se eu atender à iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Vou repetir. Se eu atender à iniquidade do meu coração, ou no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Mas, na verdade, verso 19, Deus me ouviu, atendeu a voz da minha oração. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Pastor William, o que você quer falar comigo? Não, eu não quero falar nada. Eu espero que o Espírito Santo fale com você. A verdade é que o desalinhamento bloqueia a sensibilidade espiritual na nossa vida. Deus, ele não fala apenas para informar. E muita gente só está querendo que Deus fale para informar. Deus, ele fala para nos conduzir. E a gente só está querendo ouvir Deus para ter informação de Deus, mas não está querendo ser conduzido por Deus. Põe a mão na tua cabeça e declara: Deus, eu quero ser conduzido pelo Senhor. Quando o coração ele está desalinhado, a direção não é liberada. Quando o coração se ajusta, o céu se abre. João capítulo 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Deixa eu te compartilhar algo muito profundo aqui. Deus, ele responde alinhamento, não insistência.
Muitas pessoas pensam que repetir muitas orações mudará a resposta, mas não é a repetição que move Deus, é o alinhamento que move Deus. Quando o coração ele está desalinhado, a confusão, a frustração, a silêncio espiritual. Mas quando o alinhamento se manifesta, há clareza em tudo. Deus ele não está comprometido, amados, em sustentar desejos. Ele não está comprometido em sustentar os nossos desejos. Ele está comprometido para sustentar os desejos que nasceram nele. O Espírito Santo, ele não é um patrocinador da nossa vontade. É a verdade, amados. Tem muita gente achando que o Espírito Santo é um patrocinador da nossa vontade. Não, não. Ele é o guia da vontade de Deus. O Espírito Santo, ele é o guia da vontade de Deus. O silêncio, então, pode ser o quê? Um convite a um alinhamento. Para um pouquinho, pensa. Está tudo em silêncio para você? Pode ser um convite para você se alinhar novamente. O segredo aqui não é apenas ouvir a voz. O segredo aqui é viver em posição de alinhamento para segui-lo. A segunda coisa que eu quero te compartilhar nesta hora é Deus não negocia princípios. Deus ele é amoroso, mas não é flexível em seus princípios. Ele é misericordioso, mas não negocia a sua santidade. Nós vivemos em uma geração que quer o favor sem alinhamento, quer a promessa sem o posicionamento. Mas Deus ele não se adapta aos seus princípios, à nossa vontade. É Ele que nos convida a alinhar a vontade, a nossa vontade a Ele. Se olharmos lá para Números 23, 19, a narrativa bíblica nos declara assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Qual a verdade espiritual nisso? Deus não adapta seus princípios à nossa convivência. Ele permanece fiel à sua natureza. Deus não negocia santidade. Deus não negocia verdade. Deus não negocia alinhamento. O reino de Deus não funciona baseado em emoções. O reino de Deus funciona baseado em governo. O governo é dele, o domínio é dele, o controle é dele. Isaías capítulo de número 55, versículo 8 e 9 declara: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos e os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Alinhamentos exige rendição. Já caiu o entendimento nisso para você? Alinhamento exige rendição. Não é Deus que se ajusta a nós, acorda. Somos nós que nos ajustamos a Ele. Tem muita gente pedindo para Deus ou querendo que Deus se ajuste, se amolde à nossa vontade, ao nosso jeito, à nossa vã maneira de viver. Querido, amada, será que você não está vivendo assim? Hoje o Espírito Santo está te chamando, volta ao alinhamento. João capítulo 6, versículo 38, a palavra de Deus declara: pois desci do céu, não para fazer a minha vontade. Jesus declarando isso. Será que a gente está aqui querendo que Jesus faça a nossa vontade? Será que a gente está aqui querendo que o Espírito Santo faça a nossa vontade? Será que a gente está aqui querendo que Deus faça a nossa vontade? Jesus declarou: pois desci
do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Aí está um grande problema. O perigo é de querer que Deus valide decisões desalinhadas. Esse é o grande perigo. A gente querer que Deus faça a nossa vontade, mas a gente não quer fazer a vontade dele. E a chave é que a gente faça a vontade dele. Muitos tomam decisões primeiro e depois pedem a Deus para abençoar. Deus, tem misericórdia de mim. Deus, ele não valida aquilo que viola os seus princípios. E às vezes as nossas decisões estão violando princípios dele. Deus, ele não compromete a sua santidade para preservar a nossa vontade. Deixa de ser criança, deixa de ser infantil. Para de ficar batendo no pé. Você já viu aquelas criancinhas que ficam fazendo pirraça? Acorda, de repente você está fazendo pirraça diante de Deus. Você está querendo que Deus faça a tua vontade, mas a sua vontade compromete santidade, a sua vontade, ela viola os princípios de Deus, a sua vontade, ela sai dos propósitos de Deus. O favor de Deus, ele não está conectado ao desejo humano. O favor de Deus está alinhado ao processo espiritual para as nossas vidas. Permita que eu te traga esse alinhamento aqui. O favor de Deus, ele não está conectado ao desejo humano, mas ele está conectado ao nosso alinhamento espiritual. Alinhar-se com Deus é confiar que a vontade dele é superior à nossa. A gente não entende os planos de Deus, a gente não entende a vontade de Deus, mas a gente tem que confiar que a dele é superior à nossa. É o que o texto sagrado que nós lemos aqui falou conosco, em Isaías capítulo 55. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Quando você se alinha, você entra na proteção do propósito. Se o próprio Cristo viveu em alinhamento total, quanto mais nós precisamos viver. O te dá e se sacode. Deus, ele não negocia princípios, porque princípios sustentam destinos. A terceira coisa que eu quero compartilhar com você nesse encontro nosso, e se você está sendo abençoado, coloca aí, Deus está me abençoando nesta hora. A terceira coisa é o alinhamento destrava o favor de Deus. O favor de Deus não é liberado aleatoriamente. O favor de Deus, ele é liberado em ambiente de alinhamento. Quando há alinhamento, há fluxo. Quando há alinhamento, há fluxo. Jesus Cristo, em João capítulo 15, versículo 7, declara assim: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Qual que é o segredo da oração respondida? Não é o pedido, amado. É um alinhamento. Quando nós permanecemos em Cristo, os nossos desejos começam a refletir a vontade dele. O alinhamento, ele transforma os nossos desejos. Você deixa de desejar o que quer e passa a desejar o que Deus quer. Aleluia! Se nós olharmos para o ensinamento do Senhor Jesus Cristo, Mateus capítulo 6, versículo 33, quem me conhece sabe que eu falo muito nesse texto, declara: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça,
E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ele está tratando da nossa ansiedade. Ansiosos com que a vez de comer, a vez de beber, a vez de vestir. Ele está tratando das nossas necessidades. Mas ele está falando, quando nós nos alinhamos, as nossas necessidades são supridas. Aleluia. Eu creio. Ponham Deus em primeiro lugar em sua vida e Ele lhe dará tudo o que vocês necessitam. Qual é o segredo, pastor William? O segredo não é perseguir as bênçãos. O segredo é se alinhar com o reino. Alinhamento muda tudo. O que estava travado começa a fluir. O que estava fechado começa a abrir. O que estava distante começa a se aproximar. Porque o favor de Deus acompanha o alinhamento com Deus. Põe atenção nisso. Porque o favor de Deus acompanha o alinhamento com Ele. O salmista declara no Salmo 84, 11, porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dará graça e glória. Não retirará bem algum aos que andam em retidão. O Senhor, Ele não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. O Senhor, Ele não nega coisa alguma àqueles que andam no caminho certo. Se você anda no caminho certo, estende as mãos aí, eu declaro para você, o milagre vai chegar, vai acontecer. Se você anda alinhado em nome de Jesus, essa palavra vai se cumprir na tua vida. Porque quando há alinhamento, o alinhamento gera um favor sustentável. O favor não é apenas para abrir porta. O favor é abrir portas que estão conectadas ao propósito. Quando há alinhamento, a direção é clara. Quando há alinhamento, a paz espiritual. Quando há alinhamento, a confirmação interior. Quando há alinhamento, a sustentação divina. Deus sustenta. O alinhamento, ele não vai limitar você, amado e amada. O alinhamento, ele vai proteger você. O alinhamento, ele impede que você entre em caminhos de destruição ou que destruirão o seu propósito. Deus, ele não está atrasando você, talvez você pense assim. Ele está alinhando você ao propósito dele. O alinhamento, ele cria um ambiente onde o favor de Deus permanece. Põe atenção nessa verdade. Um alinhamento cria um ambiente onde o favor de Deus, ele permanece. A quarta coisa que eu quero compartilhar, a quarta coisa que eu quero compartilhar com você é que andar com Deus exige abrir mão do controle. Ser ou não ser, eis a questão. Esse é o ponto mais profundo do alinhamento. Você não pode andar com Deus e manter o controle ao mesmo tempo. Quando nós falamos em alinhamento, o alinhamento ele exige o quê? Rendição. Provérbios capítulo de número 3, versículos 5 e 6, declara assim, olha, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, ou não te detenhas, ou não dependa, ou não se apoie no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Aleluia. Quando você entrega o controle, Deus assume a direção. Esse é o problema. A gente não quer entregar o controle. A gente não quer confiar na direção de Deus. Alinhamento, ele exige confiança. Não é possível andar com Deus e manter o controle ao mesmo tempo.
Porque Deus, ele não divide o governo. Deus, ele não divide o governo do seu destino. Ou ele governa, ou o homem governa. A escolha é tua. Sabe? Você decide. O que você quer decidir? Põe nos comentários aqui. Meu governo ou o governo de Deus? Quando a gente anda com Deus, a gente abre mão do controle. Difícil, né? Difícil, né, amado? Mas é a verdade. Quando a gente anda com Deus, a gente abre mão do controle. Enquanto você tenta controlar tudo, quando a gente tenta controlar tudo, a gente limita o que Deus quer fazer. Mas quando você rende o controle, Deus, ele libera o sobrenatural. Porque o alinhamento não é perda, é acesso. Você não está perdendo o controle. Você está dando acesso a Deus para mover do jeito dele e da maneira dele. Você já andou num trem? Já viajou de trem? Um trem, ele é uma máquina poderosa. O trem, ele é uma estrutura capaz de percorrer grandes distâncias. Mas você já percebeu que ele só chega ao destino se estiver alinhada aos trilhos? Se o trem sair do alinhamento, ele perde o destino, perde a estabilidade, ele perde a segurança. Olha bem, os trilhos, eles não limitam o trem, eles garantem que ele chegue ao destino. O alinhamento com Deus, ele não vai limitar a sua vida. O alinhamento, ele vai garantir que você chegue ao destino que Deus preparou para você. Os trilhos definem o destino do trem. O alinhamento com Deus define as tuas conquistas, valente da fé. A quinta coisa que eu quero compartilhar com você, ó, cinco pontos preciosos eu estou trazendo aqui para você. A quinta coisa que eu quero falar com você é que o alinhamento posiciona você no centro do propósito. Eu quero estar no centro do propósito de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 14, Paulo declara assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ser guiado é viver alinhado. O Espírito Santo, ele não guia quem insiste em controlar. O Espírito Santo, ele guia quem se rende. Quem declara, quem dá o domínio e controle é teu, Senhor. O alinhamento, ele posiciona você no centro da vontade de Deus. E no centro da vontade de Deus, eu posso te colocar com convicção. No centro da vontade de Deus, o propósito floresce. Uau, Senhor, me ajuda a entrar no teu alinhamento para que o propósito que o Senhor tem para mim venha florescer, Senhor. A gente precisa fazer uma autoanálise e talvez não está florescendo porque está faltando alguma parte no alinhamento. Senhor, me ajuda a me alinhar para que o teu propósito na minha vida floresça. Você tem que ser verdadeiro, falar com Deus na verdade, orar, declarar isso para Ele. Porque o maior sinal de maturidade espiritual não é o conhecimento. O maior sinal de maturidade espiritual é o alinhamento. É viver governado pelo Espírito Santo. Não é viver pelos nossos desejos da alma. Pela concupiscência da nossa vontade. Eu quero deixar essa mensagem, falar com você, eu quero deixar que essa mensagem ecoe no teu coração. Espero que você me retorne aqui, espero que você deixe seus comentários. Se você não é inscrito no canal, aproveita, inscreve no canal, deixa teu like, compartilha essa mensagem se ela edifica a tua vida. Mas, amada e amada, o favor que você procura está escondido aonde? No alinhamento.
Ele está escondido nesse alinhamento que você está evitando. Jesus Cristo, ele ensinando a oração aos discípulos, em Mateus capítulo 6, versículo 10, ele vai falar assim, ó, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O reino de Deus se manifesta onde a vontade dele é a prioridade. Não é onde os desejos humanos dominam. O segredo não é criar expectativas maiores. O segredo é viver alinhado. É viver num alinhamento maior. Quando há alinhamento, amado e amada, o favor de Deus deixa de ser ocasional e passa a se tornar constante. O choque da nossa realidade é que muitos querem o favor, mas evitam o alinhamento. Querem a promessa, mas resistem ao processo. Querem a resposta, mas não querem a rendição. Conforme eu já compartilhei com você, Deus não honra expectativa, Deus honra alinhamento. O alinhamento é o ambiente onde Deus se manifesta. É o ambiente onde nós encontramos o favor de Deus. O alinhamento é um ambiente onde o favor de Deus é liberado, onde ele dá a direção clara, onde a presença dele se torna constante na nossa vida e onde o propósito é ativado. Deus está falando no teu coração, amado. Dá glória a Deus. Um alinhamento, ele não é a perda de liberdade. O alinhamento, ele é o início do verdadeiro destino. Quando você se alinha, o céu se move. Existe um nível de favor que você ainda não experimentou. Existe uma dimensão espiritual esperando o seu alinhamento. Não é sobre fazer mais, é sobre ajustar o coração. Porque quando o coração se alinha, o céu responde. Quando a vontade se rende, o favor se manifesta. Quando o controle é entregue, Deus assume o governo. E quando Deus governa, nada pode impedir o cumprimento do propósito. Hoje, Deus não está pedindo mais força para você. Ele está pedindo mais alinhamento. Talvez você esteja frustrado, cansado ou confuso, mas o céu está te chamando. O céu está te chamando de volta ao lugar do alinhamento. A verdade, irmãos, que não é sobre convencer Deus, é sobre fazer a vontade dele. É sobre alinhar a sua vontade com a vontade dele. Você quer fazer isso? Porque hoje é o dia de fazer. Esse momento é o momento de fazer. Declare ao Senhor, Senhor, os meus desejos a partir de agora se submeterão à tua vontade, porque essa é a verdade espiritual que eu quero viver. É uma declaração simples, uma oração simples, mas com posicionamento verdadeiro. O desafio é claro, porque a palavra de Deus ela nos desafia a cada momento. Alinhe os seus desejos com a vontade de Deus. Senhor, eu não quero apenas que o Senhor ande comigo. Eu quero andar em concordância contigo. Senhor, alinha a minha vontade, os meus desejos, os meus caminhos. É isso que você tem que falar com Deus. É isso que você tem que tomar como posicionamento radical na tua vida, querido. Hoje é o dia de você entregar o controle.
Hoje é o dia de você render os seus planos. Hoje é o dia de você alinhar o seu coração. E se você fizer isso, eu creio que você verá o que acontece quando uma vida entra em concordância com Deus. Porque, amado, o que eu não quero esquecer na minha vida é essa verdade. Deus, ele não honra expectativa. Deus, ele honra alinhamento. Pense nisso no teu coração. Que você possa refletir nestes dias. Que o Senhor possa transformar a tua vida. Mas você precisa abrir mão do controle e se alinhar no centro da vontade de Deus. Guarde esta verdade, uma verdade eterna para o teu coração e para o seu dia a dia de caminhada de fé. Seja um valente da fé. Tome decisão correta nesta hora e viva o melhor de Deus na tua vida. Deus te abençoe, valente da fé. A paz do Senhor Jesus Cristo. E deixa teu comentário, viu? Vai me fortalecer muito o teu comentário para o nosso próximo vídeo. Deus te abençoe. A paz do Senhor. Eu amo a tua vida, valente da fé.